bem-vindos ao canal. Meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai dar continuidade à semana de 30 de julho a 6 de junho. Aliás, 30 de junho a 6 de julho. Arma alguma que se forme contra vós prosperará. Então, vamos lá para a parte de sugestões para ensinar as crianças. E nós já falamos sobre posso defender a verdade prestando testemunho. O segundo tópico seria o Senhor chamou um bispo para me ajudar. Mas como a gente está falando de bispo, eu preferi deixar esse tema para falar mais próximo do final de semana, porque assim fica mais fresco na mente dele quando ele for encontrar o bispo no domingo. Então eu vou pular para o terceiro tópico, que é o que eu vou dar hoje, que é posso dar o melhor de mim ao Senhor. Eu amei fazer essa dinâmica com meu filho. Na verdade, eu acho que foi a melhor das que eu fiz até agora. Pelo menos, assim, aqui em casa, né? Posso dar o melhor de mim ao Senhor. Para falar sobre a diferença sobre ser ocioso e trabalhar com toda a força, talvez você possa selecionar alguns atos de serviço ou tarefas domésticas e pedir aos seus filhos que demonstrem fazê-los de maneira ociosa e depois com toda a força. Ao ler Não Serdes Ociosos, em Doutrina e Convênios, seção 75, versículo 3, seus filhos podem demonstrar como eles realizariam as tarefas domésticas com preguiça. Quando você lê mais trabalhardes com toda a força, eles podem demonstrar como trabalham arduamente. Por que é importante fazer o melhor que podemos ao servir ao Senhor? Em sua mensagem 2 princípios para quaisquer condições econômicas, o presidente Dieter F. Uchtdorf contou 2 histórias sobre o trabalho. Talvez você possa compartilhá-las com seus filhos e falar sobre a sensação de saber que trabalhamos duro e demos nosso melhor. Então, eu aconselho fortemente, antes de você dar essa aula, antes de você estudar esse capítulo com a tua criança, a ler esse discurso, porque ele vai assim, abrir a tua mente de uma forma extraordinária. Eu amei esse discurso do Elder Uchtdorf. E então eu comecei falando, eu sempre começo a aula com meu filho falando do tópico. Então hoje a gente vai estudar sobre posso ser posso dar o melhor de mim ao Senhor, Então eu comecei falando sobre isso e aí eu falei, agora a gente vai ouvir uma historinha. A mamãe vai contar uma historinha pra você. Eu já contei uma historinha sobre ser honesto, mas aí eu trouxe outra historinha que é um clássico infantil e que eu amo muito essa historinha porque dá pra falar sobre vários assuntos, que é a história dos 3 porquinhos, Então no Pinterest você consegue encontrar imagens para você simplesmente recortar e poder fazer um teatro de fantoches, Você pode colocar no palito de sorvete, que eu não tinha na ocasião, não tenho na ocasião e não quis comprar. Então eu só cortei os porquinhos e as casinhas e o lobo, para poder começar a historinha. E uma das coisas que eu fiz, que eu acrescentei na história, foi essa pequena lista aqui, listar e planejar, que ela vai ser a parte, que vai fazer com que a história caiba dentro do que o manual tá pedindo, tá bom? Então, deixa eu separar aqui. Eu contei a história dos 3 porquinhos, mas de uma forma diferente. Eu vou contar para vocês rapidamente. Vocês podem fazer igual, como vocês podem adaptar qualquer historinha infantil para poder ensinar as crianças. Lembrando que eu estou ensinando crianças que são da faixa etária de 1 ano e meio a 5 anos, porque o meu filho tem 3 anos de idade. Mas você pode pegar a didática no manual e fazer se você tiver crianças maiores, que vai ser muito atrativo para eles ensinarem, porque criança gosta de se movimentar, ensinarem como que vai ser o ocioso e a parte de trabalhar duro, Como também se você tiver filhos entre crianças e adolescentes, também é legal você fazer essa parte. Aqui comigo eu tô fazendo para crianças que são em idade aí de berçário e raios de sol, ok? Vamos lá. Então eu comecei contando, no começo normal a história dos 3 porquinhos, eu botei o nome deles de Huguinho, Zezinho, Luizinho, porque foi a primeira coisa que me veio à mente. E aí então eu falei que quando os porquinhos então eles foram construir a casinha deles, eu tô
rapidinho para você poder não ficar muito tempo aqui comigo. O porquinho, então, eles começaram a planejar o que eles precisariam na casinha deles. O Luizinho, que era o porquinho construtor, né, assim, com mais experiência, porque ele tinha conhecimento nisso, ele então começou a listar o que precisava. E os outros dois porquinhos, o Huguinho e o Zezinho, então, foram ver o que eles precisavam para montar a casinha. Então o porquinho Luizinho, ele leu: a gente precisa fazer uma planta da casa, né, pra gente saber qual estrutura. Depois disso a gente vai separar os materiais, as ferramentas, a gente vai separar também os móveis que a gente precisa e os eletrodomésticos, a decoração de cada cômodo, os alimentos, né, onde vão ficar as despensas e a horta que a gente vai montar, todas as roupas e a limpeza. A gente também precisa de um lugar para poder ficar enquanto a casa não estiver pronta, porque isso é um projeto muito grande que vai demorar muito. O Huguinho e o Zezinho, então, ficaram pasmos com tanta coisa que eles precisariam fazer. É muito trabalho duro. O Huguinho, que era o mais novo, já pensou: eu não vou ficar com tudo isso não. Ele olhou alguns gravetos, olhou cordas e palha e pôs-se a trabalhar. Em um dia, a sua casa de palha estava pronta. O Huguinho ficou muito feliz. Ele mobiliou a casa, deixou a casa pronta em um único dia. E no outro, pôs-se a brincar, a dormir e a comer, que era o que ele mais gostava de fazer. O segundo porquinho, que estava empenhado em trabalhar junto com o Luizinho para montar a casa, quando viu que o seu irmão, o Huguinho, tinha terminado a sua casa e tinha mais momento de lazer, ele pensou: bom, não vou construir uma casa de palha porque é muito fácil de se desfazer, mas uma casa de madeira é mais firme e resistente. Essa eu consigo fazer. Então, ele pôs-se a trabalhar e, com muito empenho, em uma semana, deixou sua casinha de madeira pronta, linda e mobiliada, do jeito que ele gostava. Então, ele pôs-se a brincar junto com o Huguinho. Já o Luizinho, quando viu os irmãos se divertindo, chamou a atenção e advertiu: essa casa não vai ser segura se o lobo vier. Em um sopro ele derruba elas. Mas os porquinhos nem quiseram saber. Então, Luizinho pôs-se a trabalhar sozinho. E depois de muito trabalho duro, sua casa de tijolos e concreto estava pronta. Ele construiu uma bela horta, com alguns legumes e vegetais, uma chaminé com uma lareira para deixar a casa quentinha no inverno. Luizinho era muito inteligente e trabalhador. Ele pensou em cada detalhe em todos os cantinhos da casa. Aproveitou o máximo. E depois de 2 meses, sua casinha estava pronta. Depois de muito trabalho duro, ele pôs-se a descansar. E aí, né, como eu falei, a lista que vai fazer a diferença, porque os porquinhos vão ver que é muito trabalho duro. Depois, né, que eu só contei o começo para vocês verem onde que ia ser introduzida a lista. E aí você vem normalmente, né, contando do lobo, que vai ver a casinha, enfim, e vai assoprar a casinha, e a casinha de palha vai cair, aí eles vão correr pra casinha de madeira, ele vai soprar a casinha, e a casinha de madeira vai cair, aí ele vai pra casinha de tijolos, ele vai soprar, não vai cair, vai tentar entrar pela chaminé, o porquinho vai acender a lareira e ele vai fugir dali. E assim, os porquinhos aprendem uma grande lição, que é melhor fazer um trabalho bem feito que não caia pelo chão. E aí, né, depois de a gente contar isso, né, depois dessa fábula dos 3 porquinhos, eu contei para ele então que o Pai Celestial, ele ama o trabalho e o estudo. O Luizinho, ele só conseguiu construir a casa de tijolos porque ele sabia o que ele estava fazendo. Por ele ter o conhecimento, ele conseguiu listar tudo certinho. A planta da casa, os materiais, as ferramentas, a horta, onde ia ficar cada coisa, cada detalhe ele conseguiu porque ele tinha conhecimento. E assim ele conseguiu trabalhar duro para construir uma casa bem forte. E da mesma forma, o Pai Celestial, como ele ama o trabalho e o estudo, ele também pede que nós tenhamos conhecimento e que a gente trabalhe duro para isso. E aí você pode contar a sua experiência, né, o seu testemunho sobre como que é quando você trabalha duro.
E eu também li com ele a escritura que pede aqui no manual, Doutrina e Convênios, na seção 75, versículo 3. Eis que vos digo, ser a minha vontade irdes sem demora e sem serdes ociosos, mas trabalhardes com toda a força. Depois então que nós lemos essa escritura, eu ensinei então uma habilidade para o Logan, né? Eu falei assim, agora a gente vai aprender a fazer o leitinho, assim quando o Logan quiser tomar leite, ele consegue fazer sozinho, porque ele vai ter conhecimento e ele vai poder trabalhar duro para isso. A mamãe só vai fazer o primeiro leite e os outros o Logan que vai fazer, né? Então a gente fez meio que esse acordo, porque eu tô tentando ensinar para ele o trabalho. O Logan já tem, né? Se você me acompanha aqui há um tempo, você já viu provavelmente o mural que nós fizemos juntos sobre o serviço. Então ele já tem algumas tarefas aqui em casa que ele tem que fazer, porque fazem parte do nosso acordo aqui e da rotina também. E agora ele tem essa responsabilidade de poder fazer o leite, porque ele tá aprendendo, né? Ele tá crescendo, então a gente precisa ir crescendo de degrau em degrau. E aí você pode ensinar uma habilidade para tua criança, como você pode simplesmente finalizar com um testemunho. Então o hino que nós cantamos, o primeiro hino foi Serei Valoroso, e o segundo hino que nós cantamos foi Eu Quero Ser um Missionário. Foi esse. E é isso, gente. Eu finalizei com o meu testemunho e com a oração. A gente cantou o último hino e fizemos a última oração. Eu espero que te ajude, né, a formar aí nossos discípulos de Jesus Cristo. E se você curtiu esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, tem muita coisa legal acontecendo. Se você já é inscrito, é muito bom ter você aqui. Curte, comenta e compartilha, porque isso vai me ajudar muito, principalmente nos comentários, né? Saber se eu tô explicando direito, se não tá legal a forma que eu tô falando, a saber, né? Se eu trago mais coisas, se vocês querem ver outros assuntos também, deixa nos comentários que eu vou me esforçar para gravar, né? Agora que eu tô de férias, tô organizando todas as coisas, a rotina, inclusive a rotina do meu filho também. Mas os vídeos eles vão continuar, tá bom, gente? Então, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!